Oi, tudo bem? Hoje eu vou começar esse vídeo citando uma frase muito interessante que diz o seguinte: o mundo não é dividido entre os cegos e os não cegos. A fotografia não é exclusividade de quem pode enxergar. Nós também criamos nossas imagens interiores. Quer saber quem falou essa frase? Daqui a pouco eu conto. Essa frase é do fotógrafo esloveno Evgen Bavča, que é cego desde os 12 anos de idade. Ele perdeu a visão do olho esquerdo quando tinha 12 anos numa brincadeira de criança. Ele caiu e bateu num galho e acabou perfurando o olho esquerdo. E depois, em seguida, apesar de ter nascido em 1948, ficaram assim escombros do fim da guerra no país dele, deixado pelos invasores italianos, e ele acabou segurando um detonador de mina e teve explosão já afetando o seu olho direito. Esse processo dele de cegueira, até chegar à cegueira quase que completa, durou 8 meses. Então ele hoje é um fotógrafo que é cego e faz imagens maravilhosas. A história do Bavča começou quando ele queria fotografar uma menina da escola e pediu a máquina fotográfica da irmã emprestada. Então ele fez a fotografia da menina e descobriu que ele poderia ter aquela imagem impressa em algum lugar. Mesmo que ele não pudesse ver, por incrível que pareça, ele achou aquilo fascinante. O processo de fotografagem do Bavča é o seguinte: ele sempre tem uma pessoa, um auxiliar que fica ao lado dele, dando instruções de local, onde ele está, como é a pessoa, a distância ele mede, esticando o braço, tocando o rosto da pessoa e vendo a distância que ele está. Ele também tem um sensor na câmera que faz uma colorimetria, diz as cores que estão ali, então ele consegue fotografar dessa forma. Ele faz uma imagem da pessoa que está na frente dele, da forma como ele imagina que a pessoa seja, misturado com as técnicas fotográficas que ele já conhece há muitos anos, e ele fotografa dessa forma, com o auxílio de uma pessoa que é essencial nessa situação. E o curioso dele é que ele carrega no paletó dele, pelo menos nas fotos que eu vi, no que eu pude pesquisar, ele carrega um espelho, um pequeno espelho redondo assim no paletó, para que as pessoas se olhem nesse espelho e ajeitem o cabelo, ajeitem a maquiagem. E o trabalho dele é muito interessante, é muito bacana. Outra particularidade é que ele sempre posiciona a câmera na altura do rosto das pessoas, então ele faz muito retrato, então isso facilita um pouco também dentro desse processo de cegueira na fotografia. Hoje em dia a gente é bombardeado por várias e várias imagens em redes sociais, na televisão, nos jornais, na internet em geral. Isso acaba gerando um vácuo, a gente acaba vendo muitas imagens e vai perdendo um pouco da sensibilidade. Então, as imagens que realmente importam, elas talvez sejam invisíveis, talvez não sejam captadas ou capturadas pelas câmeras fotográficas. Elas muitas vezes ficam em nosso inconsciente. Tem uma história muito legal de um autor francês, que ele também era fotógrafo, o Hervé Guibert, que ele conta sobre a fotografia que ele foi fazer da mãe dele nos anos 60, 70, por aí, e ele pegou uma câmera emprestada do pai, que raramente fotografava a mãe, que era uma pessoa muito triste e deprimida, e ele levou a mãe dele para um quarto com essa câmera, e ele fez poses, pediu para colocar um vestido, para ela se arrumar melhor, e ela foi aos poucos se soltando, e ele preparou a câmera e
fez algumas fotografias dela, era uma Rolleiflex, uma câmera de médio formato e que ela faz no máximo 12 fotos, 16 fotos, foi o que ele fez, foi o que ele conseguiu fazer da mãe dele, e ela ali foi soltando aos poucos aquele momento entre os dois, aquele ensaio fotográfico entre mãe e filho ali, durou uns 30, 40 minutos, e quando acabou assim um pouco de constrangimento da mãe, ele tinha um laboratório em casa junto com o pai era entusiasta da fotografia, e quando ele abriu a câmera para revelar, né, o filme fotográfico negativo, não tinha filme, ele não tinha colocado o filme, e foi uma frustração grande para ele, não tanto para a mãe, que não esperava grandes coisas, mas para ele foi uma frustração muito grande. Mas o que é interessante disso é porque a fotografia ali existiu, ela foi feita, ela foi capturada de uma forma ou de outra, ela não foi, ela existiu antes do processo fotográfico de colocar a foto impressa no papel. Então, a fotografia foi feita pela mente dele, aquelas imagens estão guardadas na mente dele para sempre, independente delas terem sido impressas no papel ou não. Então, às vezes, a gente passa por situações na vida, a gente vê uma cena bonita numa viagem, a gente não fotografa, a gente não fotografa com a câmera, com o celular, a gente fotografa com a mente. E essa é a fotografia do invisível. Isso que é interessante. Talvez essas imagens que ficam guardadas nas nossas mentes sejam mais interessantes, mais legais do que a própria fotografia impressa. Então é muito por isso que o Balcha se animou a fazer fotos dessa forma, e o trabalho dele é esse que vocês estão vendo aí, e eu gosto muito, e eu gostei de trazer ele aqui gostei de botar ele aqui na conversa, no nosso vídeo, para que vocês conheçam mais um grande fotógrafo do nosso tempo. Bom, era isso. Muito obrigado aí pela audiência, e se puder seguir meu Instagram, YouTube, eu agradeço, tá bom? Um abraço e até a próxima.